Olá pessoal, bom dia. Hoje, dia 23 de maio, eu estou aqui para falar sobre a relação entre a respiração, as energias e o músculo diafragma, tá bom? Nós estamos enfrentando aí uma frente fria, né, em quase todo o país. Eu estou nesse momento em São Paulo acompanhando a Lohane num congresso e aproveito então para poder trabalhar sobre alguns assuntos, trabalhar repassando para vocês, né, alguns assuntos que para mim são muito importantes, tá bom? Então vamos chegando aí. Quero agradecer a presença de todos, agradecer também a disposição de todo mundo, tá certo? Hoje é aniversário do meu irmão, queria dar os parabéns aqui para ele, se ele estiver aí nos assistindo, se não fica aqui registrado. E é isso, frio, greve de caminhoneiro e muito conhecimento, né? Cada um com seus perhaps, né? Assim? Então, gente, ó, eu vou falar um pouco sobre esse assunto porque é um assunto que eu estou estudando ultimamente e eu quero repassar isso para vocês. E esse estudo inclui principalmente a relação do CS, da circulação e sexualidade, tá? Então, tudo que eu for passar aqui para vocês tem uma relação direta com essa função, vamos dizer assim, né? Com a função da circulação e sexualidade. Em alguns livros, né, a circulação, o CS, ele é denominado pericárdio, né? E na minha escola, né, eu aprendi a falar e descrever CS. Então, assim, inicialmente gostaria de começar essa aula falando sobre a respiração. O que nós temos de importante para entender a condição da respiração? Na minha opinião, nós temos que compreender o seguinte: nós temos dois modelos ou duas formas de respirar, né, de buscar essa troca, né, entre o meio externo e o meio interno. A primeira delas é uma forma ou um modelo inconsciente, natural, onde todos nós, sem parar para pensar ou sem nem tipo ter consciência, né, de forma inconsciente, então automática, né? Então a gente não precisa parar, pensar, agora eu vou respirar. Não. Isso tudo acontece de maneira automática. Quer dizer, nós temos esse mecanismo, esse componente automático e que estimula a nossa respiração. Então, uma pessoa que quer, por exemplo, ficar sem respirar para poder provocar aí um suicídio, ela não consegue, porque eu tenho um mecanismo automático que toma conta disso. Esse mecanismo automático, que faz com que a gente respire de forma inconsciente, natural, tá? Vai promover ou irá produzir, é produzido ou é estimulado por uma central de neurônios, ou um centro neuronal chamado centro respiratório. E esse centro respiratório está localizado no bulbo. Bulbo é uma região do tronco encefálico, tá? Que comanda, está um pouquinho acima da medula, ali na região do bexiga 10, ali do VG16, enfim. Então, essa região é a região que comanda de maneira primitiva essa função, que é a respiração, tá certo? Do lado dessa região, tá, nós temos o centro cardio, ou o centro cardíaco. Esse centro cardiovascular, ele comanda ou coordena os batimentos cardíacos. Então, você tem uma relação próxima entre a central ou o centro respiratório e o centro cardiovascular. Ponto. Isso é automático. E essas funções, falando mais da respiração, estão diretamente, tá, relacionadas ao sistema nervoso autônomo, sistema nervoso simpático e parasimpático. Aqui é onde entra a ideia sobre o CS. Então vamos de novo. O pessoal que está chegando aí, eu vou fazer um resumo para vocês entenderem sobre o que nós estamos conversando hoje.
O tema da aula é respiração, energias, diafragma. Ponto. Esse tema, ele surge porque eu estou estudando a relação energética e fisiológica do CS, circulação e sexualidade. A partir do instante em que eu penso em CS, eu tenho que pensar em parasimpático, sistema nervoso parasimpático. A partir do instante em que eu penso sobre parasimpático, eu lembro da respiração. Vou explicar por que daqui a pouco. Então, falando da respiração, o que eu disse até agora é que nós temos dois modelos ou duas maneiras de respirar. Uma automática, comandada por um centro neuronal respiratório localizado no bulbo. Essa forma automática, localizada no bulbo, comandada pelo centro respiratório, está ligada ao sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo, então, ele define, por algumas caracterizações, se o estímulo deve ser um estímulo parasimpático ou simpático. Normalmente, não é uma regra, mas normalmente, os estímulos parasimpáticos, eles são mais relacionados ou relativos à calmaria. Eles acalmam o sistema nervoso, por vezes, o sistema nervoso simpático, que por vezes está acelerado. Então, numa situação cotidiana natural, a frequência cardíaca é elevada, a frequência respiratória é elevada, a vasoconstrição, a hipertensão arterial são manifestações dadas pelo sistema nervoso simpático. O sistema nervoso parasimpático, ele entra acalmando essa condição simpática. Ele entra diminuindo essa intensidade da frequência respiratória, da frequência cardíaca e também dessa vasoconstrição. Então, o sistema nervoso parasimpático, ele se opõe ao sistema nervoso simpático e vice-versa. Então, eles devem trabalhar em equilíbrio. E o equilíbrio do simpático e do parasimpático está promovendo ou promove a homeostase fisiológica, que nada mais é, traduzindo pelo contexto do taoísmo, essa condição que eu estou explicando nada mais é do que os princípios, né, do taoísmo, yin e yang. Então, sistema nervoso simpático e parasimpático, eles trabalham de uma forma harmônica, um supre a deficiência ou o excesso do outro, para que a gente tenha uma vida natural, uma vida física, né, natural. Então, assim a gente segue a vida, tá bom? Aí, o que acontece? Dito isso, eu começo a buscar alguns conceitos. Eu sempre quis entender esses conceitos que eu vou escrever agora, que é um conceito que a psicologia clínica trouxe, chamado de coerência cardíaca. O que é a coerência cardíaca, basicamente, em resumo? A coerência cardíaca é uma forma que o pessoal da psicologia entendeu de tranquilizar o paciente através da respiração. Essa forma de trabalho, essa técnica, vamos dizer assim, utiliza, então, um outro tipo de estímulo da respiração, que é o estímulo não automático, mas consciente. Quer dizer, nós, de maneira consciente, podemos utilizar melhor a respiração através, principalmente, do diafragma, ou músculo diafragma, para que essa função respiratória seja mais bem aproveitada. Então, eu tenho, como eu disse no início, um princípio automático para respirar, comandado por pelo sistema nervoso central a nível de bulbo, que é primitivo, e tenho hoje condições, né, no atual momento evolutivo desse corpo, eu tenho condições de coordenar a respiração de forma consciente. E quando eu passo a coordenar essa respiração de maneira consciente, o ideal é utilizar o músculo diafragma. Esse é o ideal, que nós da fisioterapia chamamos de respiração diafragmática. Buscando os raciocínios da coerência cardíaca e trazendo para a biomecânica da fisioterapia, a gente começa a entender que, no instante em que nós
organizamos o ritmo respiratório pelo diafragma, eu estarei cumprindo com o que os chineses falam há mais de 10 mil anos, que é essa mobilidade das energias. Então, preste atenção aqui no raciocínio. Preste atenção. No momento em que você inspira, você desce o diafragma, e o diafragma, ou o descenso desse músculo, faz com que haja um aumento do diâmetro dos alvéolos. Os alvéolos são unidades, né, que lá no pulmão, na árvore bronca, representam a troca, ou fazem, ou realizam a troca entre CO2 e O2. Então, no momento que o diafragma desce rumo ao abdômen e à pelve, o pulmão, que é elástico, ele vai aumentar, ou criar uma pressão interna negativa, fazendo com que o ar, no caso o oxigênio, entre. Esse oxigênio, então, ele agora é repassado para o sangue e vai, então, nutrir, através do sangue arterial, as células. Quando o diafragma volta, que é um processo automático, que é um processo de relaxamento, ele pressiona os alvéolos e o CO2 que estava no sangue venoso penetra nesses alvéolos para ser eliminado através da expiração. Então, basicamente, eu tenho, com o descenso do diafragma, a inspiração. Com a ascensão do diafragma, eu tenho a expiração. Com o descenso e inspiração, oxigênio entra. Com a ascensão do diafragma, o CO2 sai. Caracterizei aqui de forma bem simples a troca gasosa e a limpeza, que é a essência Po, que eu chamo no meu primeiro livro, o livro azul. Eu caracterizo a essência Po como sendo a responsável por limpar o organismo, promovendo através da troca. Pronto. Então, em resumo, e trazendo o ambiente para a prática, você precisa entender que respirar de forma consciente através do diafragma permite, em primeiro lugar, que haja uma melhor troca gasosa entre oxigênio e CO2 e o ambiente interno e externo. Ponto. Se isso acontece, eu elimino mais radicais livres, diminuo, então, a minha oxidação celular. E assim, então, a minha célula vive melhor e mais. Guarde esse raciocínio. Num segundo instante, quando você respira pelo diafragma de forma consciente, você naturalmente está utilizando um tipo de estímulo que vai inibir o sistema nervoso simpático de maneira natural. Essa inibição é natural. Então, quando nós respiramos, vou reformular o raciocínio. Quando nós respiramos de maneira consciente através do diafragma, onde na inspiração desce, na expiração sobe, nós conseguimos diminuir os efeitos do sistema nervoso simpático no coração. E esses efeitos do sistema nervoso simpático no coração são caracterizados pela taquicardia, são caracterizados pela hipertensão arterial, são caracterizados pela vasoconstrição. Então, a respiração diafragmática, quando bem feita, consegue inibir os estímulos simpáticos no coração. Isso é explicado pela técnica ou pela teoria da coerência cardíaca, que a psicologia usa. Então, prestem bem atenção. No instante em que eu respiro com o diafragma de forma consciente, eu estarei influenciando a atividade anormal do coração. E quando eu falo sistema nervoso simpático, coração, e isso está todo alterado, no caso eu tenho uma taquicardia, eu tenho uma hipertensão arterial e assim segue, eu estou conduzindo o raciocínio para pensar que esse paciente no mínimo está num estado ansioso. Então, quando você respira com o diafragma, conseguimos influenciar a atividade cardíaca de maneira positiva, inibindo o aceleramento mental. Olha onde eu estou indo. E tudo isso é possível, na minha opinião, graças à presença da função chamada CS ou pericárdio.
Para quem não sabe, o CS ou pericárdio é uma função orgânica, o órgão, né? Ele não tem uma representação física de um órgão, mas ele é uma função orgânica produzida pelos batimentos cardíacos. Quando você tem o coração batendo, óbvio, você cria um campo eletromagnético ao redor desse coração que vai suprir a teoria oferecida pela medicina chinesa, dizendo que o CS é uma função orgânica oriunda da atividade cardíaca. E esse CS, ele representa muito bem as funções do sistema nervoso parasimpático. Quer dizer que, quando eu respiro com diafragma, de forma equilibrada, e consigo, então, segundo a teoria da coerência cardíaca, influenciar o coração, se eu começo a relacionar isso às energias, e começo a relacionar isso à teoria energética oferecida pela medicina chinesa, eu entendo que é o resultado intermediário da minha pesquisa, eu entendo que a respiração diafragmática equilibrada consegue, então, influenciar a atividade cardíaca através da função do CS. Por quê? Porque o CS representa a função do sistema nervoso parasimpático. Isso não sou eu quem estou dizendo, quem fala isso são alguns autores, como, por exemplo, o nosso amigo Maciossia. O Giovanni Maciossia fala que o CS é a representação do parasimpático. Desta forma, se eu respiro com o diafragma e influencio a atividade cardíaca, tranquilizando o coração, eu estarei energeticamente utilizando o CS para isso, porque ele, CS, é parasimpático. E o que eu quero é promover no coração um equilíbrio onde o simpático deve ser o quê? Inibido. E o simpático só será inibido se o parasimpático agir. E o parasimpático estará agindo a partir da respiração diafragmática. Então, a primeira parte dessa aula, a conclusão que você tem que ter é que devemos estimular a respiração diafragmática dos nossos pacientes. O Maurivan está perguntando, o que é CS? É o pericárdio, o Maurivan. Depende da literatura que você utiliza ou da escola que você fez, tá bom? É o pericárdio. É uma função energética de órgão, tá bom? Então, vamos lá. Essa condição, ou essas características que eu citei aqui e expliquei, vão melhorar a sua forma de atendimento, porque o paciente conseguirá dominar os seus desequilíbrios de maneira autônoma. Então, paciente, consegue, através da respiração, se estimulado corretamente, melhorar a forma de pensar, porque eu diminuo os sintomas ou os efeitos da ansiedade no coração. Isso é a primeira parte da aula. Então, para continuar aqui, eu quero dizer a vocês que essa semana, segunda-feira, última, né, dia 21, nós do Centro Benesse estreamos uma nova oferta ou uma nova opção comercial de materiais de acupuntura. Então, nós do Centro Benesse inclui eu, Gisley, Amanda e Lohane. Estamos, então, com um novo site de venda de material que inclui agulha, que inclui agulha de aurículo, mox, enfim, tem várias coisas. Em breve vai ter muito mais novidades, inclusive até inéditas, mas nessa loja, que chama, o site é casadoacupunturista.com.br, é uma nova ramificação do Centro Benesse, que tem eu e o Gisley como os principais regentes aí. Então, depois daqui, se você tiver interesse em pesquisar e saber quais são as opções ou as novas opções que a gente está oferecendo, é só acessar lá, o Gisley fixou o site aí, Casa do Acupunturista. E depois também, se você tiver interesse, curta a nossa página lá no Facebook, Casa do Acupunturista, que você vai ter maiores novidades, tá ok? Então, eu quero deixar aqui registrado, porque a gente não falou nada a respeito, então não custa nada alertar vocês, tá bom? Então, Casa do Acupunturista é o patrocínio de hoje, tá, pessoal? Casa do Acupunturista, a nova opção de vocês aí para comprar material, e garanto que em breve a gente terá novidades inéditas, que inclui até aparelhos, tá certo? Não é isso, Gisley? Então, seguindo. Até agora, eu falei o quê? Respiração automática fornecida pelo bulbo através de centros neuronais primitivos.
Essa respiração automática está acontecendo aí o tempo todo. Vou falar um pouco mais dela daqui a pouco. Mas o ideal é você entender que a respiração diafragmática, quando ofertada de forma consciente, nós estaremos melhorando a distribuição das energias, que eu explico agora. Mas antes de explicar essa distribuição energética, nós estaremos, então, influenciando a função cardíaca acelerada através, na minha opinião, do CS, que é uma função orgânica que tem conexão com o sistema nervoso parasimpático. E o sistema nervoso parasimpático é o sistema que controla a atividade simpática. E a atividade simpática cardíaca está caracterizada ou é caracterizada pela taquicardia, pela vasoconstrição e pela hipertensão arterial, que são, para mim, todos sintomas oriundos de uma causa chamada ansiedade. Ansiedade, na minha opinião, na minha literatura, na minha vida, entra como sendo uma condição emocional que tem conexão, claro, direta com o coração e que eu consigo fazer o diagnóstico emocional através da sintomatologia física, que termina até na hiperidrose. Tá ok? Então, seguindo aqui o raciocínio, eu estou segurando o celular na mão, por isso que está tremendo, então vai dando fadiga, né? Então, assim, seguindo a linha de raciocínio, você precisa entender que, quando os chineses falavam que o pulmão é o órgão responsável pela difusão do Qi, você precisa encontrar essa coerência dentro do corpo. Por quê? Porque o pulmão, ele não existe só energeticamente apenas, ele existe fisicamente. Então, se você não encontrar uma relação entre a energia e o físico, para mim não vale. Então fica místico. Eu tenho que encontrar essa relação. E essa relação, hoje eu faço a seguinte tradução. Quando os chineses falavam que o pulmão difunde o Qi, ele faz isso através de quê? Da força, ou melhor, da função respiratória. A função respiratória está diretamente caracterizada, quando equilibrada, pelo diafragma. Então preste atenção. Quando você respira pelo diafragma, você estará descendo esse músculo que está entre o aquecedor superior e médio para o abdômen e pelve. Nesse exato instante, você que conhece a anatomia deve entender que o fígado e o rim do lado direito sofrem a influência desse movimento. Então, quando você respira com o diafragma, o lado direito, que nós temos principalmente rim e fígado, vai sofrer os efeitos dessa respiração. E tudo isso acontece porque existem ligamentos entre o diafragma e esses dois órgãos. Quer dizer que, o que isso tem a ver com as energias? Tem a ver que eu estou difundindo o Qi. Quando eu desço o diafragma, eu influencio o movimento físico do fígado e do rim direito, e isso, então, estará promovendo a difusão do Qi, porque movimento é o Qi difundido. Estão entendendo? E esse movimento acontece não só por uma questão do descenso natural que vai pressionar esses órgãos. Esse movimento acontece porque, por coincidência, entre aspas, existem ligamentos que fixam o diafragma, ou o músculo diafragma, ao rim e ao fígado. Então, se você tem uma patologia chamada hemiplegia diafragmática direita, você não difunde o Qi para esses dois elementos. Então, você vai fazer qualquer tratamento e esse tratamento, independente de por qual via você vai buscar, você deverá sempre entender que a respiração do lado direito deverá estar atuante. Se não tiver atuante, com certeza é sinal de que esse Qi não vai ser difundido ou não será difundido para esses dois elementos. Vou dar agora uma outra vertente com exemplo. Quando você tem um paciente com muita raiva, normalmente essa raiva é causada pela irregularidade do Qi presente no sangue, principalmente, do fígado. E essa raiva, com o tempo, pode se transformar em mágoa.
E a mágoa está, na minha opinião, caracterizada pela estagnação desse sangue no fígado. E se você olhar a respiração de pacientes nervosos e irritadiços, ele pode até ter uma respiração, ele terá normalmente uma respiração curta, apical. Por que ele tem que ter essa respiração apical? Porque o Yanti, ele tem que estar no alto. Por quê? Porque a pessoa que tem raiva, ela quer luta. Se ela quer luta, ela tem que ter energia no alto para poder meter o murro na cara da pessoa. Isso é básico. Nesse exato instante, quando essa irritação caminha para a mágoa, que é bem natural, o diafragma direito normalmente estará deficiente, ele não tem reação, ele não funciona, ele não se movimenta. Por isso que eu chamo hemiplegia diafragmática à direita. Então você vai pegar, tonificar fígado, sedar fígado, isso aí depende muito da sua linha de raciocínio, eu não quero discutir isso agora, mas independente da sua linha de raciocínio ou independente do caminho que você toma para chegar nessa condição de diminuir a raiva, o lado direito diafragmático deverá está sendo influenciado para movimentar. Por quê? Porque se eu não tenho uma respiração diafragmática equilibrada, falando aqui desse exemplo do lado direito, eu não tenho condições físicas de manter o seu sucesso terapêutico a nível energético. Trocando em miúdos, quando você trabalhar um paciente de maneira onde a emoção é o seu foco, você deve trabalhar a emoção, trabalhar a energia e agora você tem que entrar com a ideia de trabalhar também a questão física e, neste caso, neste exemplo que eu estou dando, trabalhar a questão respiratória, pois ele conseguirá, a partir desses estímulos, manter os efeitos produzidos pela acupuntura a nível energético. Porque muita gente pensa que trabalhar com energia só basta. E realmente, para muitos casos, basta, mas vai depender do paciente, vai depender da condição. E eu quero também falar aqui e deixar registrado que a acupuntura, pelo menos a que eu pratico, não faz milagre. Ela vai estimular o paciente a entender que aquele comportamento não é positivo para ele. E quando ele coloca o paciente face to face, quer dizer, face a face com ele mesmo, ele vê que aquilo não é bom, o que o paciente vai fazer? Naturalmente, não, eu vou mudar o meu comportamento. E se ele consegue agora estabelecer uma rotina íntima, física, de manter esse diafragma sempre em movimento e ritmado, ele com certeza chegará às conclusões para promover a cura mais rápido. Porque não existe retiramos a mágoa em 1 minuto. Isso não existe. Isso, para mim, é hipnose. É a minha opinião, eu posso emitir. Tá? Mas não quero entrar nesse contexto. Eu quero aqui mostrar para vocês que, no instante em que eu regulo o ritmo respiratório, a partir do diafragma, eu estimulo o CS, que estimula a atividade cardíaca, entrar num processo de equilíbrio tal que isso favorece ao equilíbrio ou à harmonia mental, tratando assim melhora, tratando e trabalhando assim de forma mais organizada as emoções. Então entendam. Você vai falar assim, mas o que a raiva ou a mágoa tem a ver com o coração? Tudo. Por quê? Porque qualquer emoção vai ter que passar pela mente ou central de referência energética emocional. Qualquer emoção. Quando essa emoção for crônica, ela já está lá. Porque as suas reações, a sua forma de pensar sempre estará carimbada com esse conteúdo chamado mágoa. Então tudo em você irrita disso. Uma fronha desarrumada te irrita, o calor te irrita, o frio te irrita, o latido do cachorro te irrita, tudo te irrita. Então você já tem um processo talvez crônico. E quando você regula a função respiratória através do ritmo diafragmático, você faz o quê? Você vai estimular fisicamente o fígado, difundindo o Qi, que é a tradução que eu faço de fusão de Qi, uma delas é essa. Num segundo momento, você vai regular a atividade simpática do coração através do CS, que representa o parasimpático. E tudo isso tem correlação científica com a anatomia e neuroanatomia da respiração. Então vamos lá.
O músculo diafragma é inervado principalmente por um nervo chamado nervo frênico, que é uma subdivisão do nervo vago. E o nervo vago é um nervo que representa as funções principalmente do sistema nervoso parasimpático. Por mais que esse nervo frênico também tenha correlação com a atividade simpática, porque ele movimenta, eu estou trabalhando com um kit de estruturas, né? Neuroanatômicas e também fisiológicas relacionadas ao parasimpático. Então, prestem atenção, a respiração ritmada tem uma relação com as estruturas de parasimpático e talvez com funções de simpático. Mas, ao mesmo tempo, quando ela acontece estimulando ou sendo estimulada pelo parasimpático, com certeza eu comprovo que ela ativa ou é ativada pelo próprio CS, pois o coração se acalma e você pode buscar aí na internet, no Google, e coloca lá, coerência cardíaca, põe na frente o documento, PDF, vai aparecer inúmeros artigos mostrando o que é coerência cardíaca e qual é o seu significado prático. E eu não vou entrar aqui mais nesses detalhes, até porque eu já falei isso no início. Mas o que eu preciso que você entenda é que a respiração, o diafragma e as energias têm todo um contexto de interação e relação, onde a respiração diafragmática equilibrada equilibra aspectos emocionais através do CS. Eu postei isso ontem no meu Facebook e também no Instagram, que nós precisamos entender mais o contexto do CS para poder utilizá-lo de maneira mais ativa, mais benéfica. E aqui eu estou trazendo uma palhinha daquilo que hoje é foco do meu estudo. Tudo isso será apresentado no curso de Doenças Mentais em julho, em loco. Antes de eu escrever qualquer coisa, eu vou para a prática. Se a prática confirmar essa teoria que eu estou trazendo aqui para vocês, com certeza isso estará no livro de Doenças Mentais, que em breve está saindo aí, tá bom? Mas a ideia central é que estimular vocês a estudar, não estimular vocês a dependerem da minha ideia. Vocês precisam ter as suas próprias conclusões, ter as suas próprias ideias. Claro, precisam ser inspirados. E aqui a inspiração que eu quero deixar é que você não pode ficar refém de nenhum livro, de nenhuma máquina. Você tem que ser refém do seu conhecimento e da sua prática. E você tem que ser refém simplesmente daquele objeto que o seu paciente te mostrou. Por quê? Porque nós ainda estamos engateando no entendimento das energias. Tá certo? Nós estamos engateando no entendimento da resposta do paciente. Então, qualquer paciente que você atenda pode, naturalmente, isso já acontece comigo há muito tempo, fugir do padrão do que a literatura, do que o professor te falou. Então você, a partir de agora, é responsável por explicar aquele contexto, explicar fisiologicamente o que aconteceu com aquele paciente. E aqui eu estou trabalhando com uma ideia da medicina chinesa, traduzida pela neuroanatomia e pela fisiologia, e sempre trabalhando com agulhas. Eu sou um acupunturista. Acupunturista trabalha com agulhas. Professor, outro método funciona? Não sei, eu não tenho competência para poder responder, porque eu não uso outro método a não ser agulhas. Ok? Utilizando o vaso maravilhoso, ponto de entrada. E então, em resumo, antes da conclusão, pessoal que está chegando agora, antes de concluir essa aula, você deve, ao final dessa aula, visitar um novo site do Centro Benessere, que é uma nova opção de compra de agulhas e materiais de acupuntura em geral, que é a Casa do Acupunturista, tá? Visite esse site e que você veja lá se tem sentido, né, você utilizar dessa nova opção para o seu dia a dia profissional. Casa do Acupunturista, tá aí, o Gisley pode deixar o site, ele já deixou o site, depois você visita lá e veja o que nós temos a oferecer, tá ok? casadoacupunturista.com.br é o novo site da Matriz Centro Benessere, tá ok? Então vamos lá, finalizando. Gente, preste atenção. Nós temos que entender as coisas de maneira crítica, racional, sem misticismo. A criticidade se faz pela lógica. Então, os raciocínios que eu apresentei aqui para vocês até então, tem lógica? Se tiver, apresente também
novas ideias. Se para você não tiver lógica, faça a sua crítica onde você não vê lógica e também busque você acrescentar a lógica ao que faltou aqui da ideia apresentada. Assim a gente contribui para a medicina chinesa, tá ok? Então, conclusão. Você, acupunturista que trabalha com seus pacientes, deve começar a partir de agora, se for do seu interesse, entender melhor a respiração desse paciente e, quando possível, estimular o paciente a respirar através do diafragma, pois através da mobilidade ou do ritmo diafragmático equilibrado, nós conseguimos difundir o Qi por todo o corpo. E entendam também que essa difusão do Qi não se faz só no interior, ela também se faz no exterior, e eu vou contar isso mais adiante para vocês, que é a difusão do Qi para a pele, explicando como o Wei Qi é formado, tá ok? Então, essa é a minha proposta de hoje, apresentada aqui para vocês. Um grande abraço aí pela audiência, uma grande quarta-feira a todos. Não deixe aí de visitar nosso site casadoacupunturista.com.br, que é uma nova opção para que a gente possa ter de materiais. Em breve, materiais inéditos para vocês e para a gente poder melhorar o nosso nível. Um grande abraço, eu fico por aqui. E até a próxima, tá bom? Obrigado aí pela audiência. Então vamos estudar energia, diafragma, respiração e CS para a gente poder contribuir para a medicina chinesa. Obrigadão, até a próxima. E lembrando que em agosto eu estarei em Niterói, no simpósio, falando pela primeira vez em público, no público presencial, sobre os pontos do dragão, tá certo? Em agosto, se não me engano, 18 de agosto, Niterói, segundo simpósio de acupuntura que o pessoal lá dos sindicatos está fazendo, tá bom? Obrigadão, sindicato não, Liga Acadêmica de lá está fazendo. Obrigadão e até a próxima, ok? Vou desligando por aqui. Obrigado, Gisley, obrigado, Amanda, tchau, tchau.